Ok? Bom dia, segundo ano. Dando continuidade ao nosso estudo, aos nossos estudos sobre romantismo, a gente vai estar iniciando hoje o estudo do romantismo prosa, que é a produção, o início dos nossos primeiros romances aqui no Brasil. Para a gente poder começar a nossa conversa, a gente vai estar resgatando alguns conceitos sobre o estudo do romantismo. Vou desligar a câmera, tá? Quando a gente fala de romantismo no geral, a primeira coisa que a gente precisa estar atento é o objetivo desse período. Primeiro, não confundam romantismo período com o sentimento romântico, né? Ele tem romantismo porque ele é uma pessoa romântica, melosa. Não confundam isso. Nós estamos falando de romantismo, período literário, escola literária. Partindo desse princípio, a gente precisa estar atento ao fato de que o romantismo surge no Brasil com o objetivo de criar uma identidade brasileira. Ou seja, nós temos uma sociedade que estava se organizando, composta ali pelos membros da corte portuguesa, somado a eles as famílias brasileiras que estavam se desenvolvendo, os novos ricos, vamos dizer assim, aquelas classes burguesas que estavam surgindo aqui, se juntando aos portugueses. Havia todo um projeto de organização cultural do país. Lembrar que quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, eles desenvolveram aqui vários atributos, vamos dizer assim, que facilitaram essa vida social, essa vida cultural. Nós tivemos o surgimento ali dos teatros, o surgimento da Escola de Belas Artes. Então, tudo aquilo que pudesse facilitar e desenvolver a vida cultural e permitir que a corte portuguesa tivesse uma vida cultural desenvolvida foi criado aqui no Brasil. Paralelo a isso, nós, brasileiros, fomos agraciados, vamos dizer assim, com o surgimento do romance. O romance já existia em Portugal, já estava em vigor em Portugal. Entretanto, aqui no Brasil, nós não tínhamos ainda esse desenvolvimento. Nós tínhamos produções de contos, pequenos contos. Nós tínhamos produções de poemas, que era a nossa marca registrada. Paralelo ao desenvolvimento do romantismo, acontece no Brasil o desenvolvimento da imprensa. Isso significa que o desenvolvimento da imprensa sugere, vamos dizer assim, a publicação dos primeiros romances. Entretanto, as primeiras publicações não são de romances. Vamos ver se vocês estão lembrados que eu já comentei com vocês. Não se publica primeiro no Brasil romance. O que se publica na imprensa da época? Como surgem os primeiros textos de caráter romântico? O que vocês estão lembrados aí? Ano passado nós estudamos e eu discuti isso com vocês. Quando são publicados... Isso, Fernanda, que são chamados de quê? Folhetins. Os folhetins são para a gente a demonstração, a exposição ali desses romances. Aqueles capítulozinhos de novela que aparecem ali, né? Que a gente conhece hoje, se tornam a exposição dos primeiros romances. Então, quando começam a publicar nos jornais, o romance vai ganhando fama, primeiro em forma de folhetins, depois em forma de exposição de pequenos textos orais, até a gente publicar um romance inteiro propriamente dito. Outro detalhe importante, quando surge o desenvolvimento da imprensa, a publicação dos primeiros romances aqui no Brasil, isso não quer dizer que foi um período depois da publicação dos poemas, daquele período que nós vimos de primeira, segunda e terceira geração romântica. Isso surge ao mesmo tempo. Nós só fazemos a divisão para estudar porque didaticamente fica melhor para compreender. Então, a gente divide o romantismo em 3 partes, depois de produções poéticas, 3 gerações poéticas, e depois a gente inicia o que a gente vai chamar de romantismo prosa. Entretanto, eles coincidiram o período de produção. Por que o romantismo ele surge aqui no Brasil nesse período aí de desenvolvimento da sociedade, de organização de uma sociedade, dentro desse projeto aí de implantação social? Porque o público leitor da época começa a se tornar um público mais exigente. Como assim? Se nós temos que organizar uma sociedade, eu preciso produzir
obras literárias, e aí nós vamos lembrar que antigamente a literatura tinha a função apenas de funcionar como entretenimento. Não se tinha a visão que nós temos hoje de utilizar a literatura para questionar a realidade, para refletir sobre as questões sociais, políticas, econômicas, igual nós vemos hoje. A literatura tinha papel de entretenimento, tanto que os folhetins eram publicados nos jornais para serem lidos apenas pelas mocinhas que iriam se casar, por aquelas mulheres que tinham que criar as filhas, né, ensinar as filhas a serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães. Então, era uma parte restrita do jornal dedicada exatamente às mulheres, como se ler literatura fosse algo banal, fosse algo que apenas as mulheres deveriam se preocupar. E quando a gente começa a desenvolver esses primeiros romances ali, nós vamos observar que eles vão ao encontro dos interesses da classe burguesa. O romantismo é conhecido como um manual de instrução da vida burguesa. Por quê? Quem lembra aí? Por que o romantismo é conhecido como um manual de instrução da vida burguesa? Pessoal, vocês estão aí? Oi. Estão aí, Fernanda? Então vamos lá. Pode? Quem é? É porque acho que ditava, né, os comportamentos e valores da época. Isso aí. Porque ele ditava, né, o comportamento e os valores da época. O romantismo ele vem com o objetivo de ensinar aquela sociedade burguesa a como se comportar. Dessa forma, se eu tenho romance surgindo nesse período, é óbvio que o romance vai surgir como um livro que procura explicar e expor as medidas de comportamento. Então, nós vamos ter sempre ali mocinhas que eram felizes, né? Esse felizes, entre aspas, aí no casamento, eram casamentos arranjados, pautados na ideia de fidelidade, de amor. A mulher, a ideia de submissão ao marido, né? Os casamentos eram escolhidos sempre com um fim social, lucrativo, né? Porque a família tal tinha que se juntar à família tal para manter o padrão social, ou porque o dote era importante. Então, havia toda essa preocupação aí de manter as aparências. Nós vamos ter descrições infinitas, vamos dizer assim. Há uma preocupação de se fazer uma narrativa longa, bem detalhada, minuciosa, com o objetivo de demonstrar tintim por tintim, vamos dizer assim, detalhes por detalhes da vida burguesa. Então, são mulheres que estão sempre sorrindo, mesmo que os casamentos não eram felizes, estão sempre organizando a casa, quando tem filhos, né, sempre todos bem cuidados, participavam dos saraus, estavam ao lado dos maridos, participavam das festas, recebiam as pessoas em sua casa muito bem. Eram mulheres que estavam sempre ao piano, porque a música era uma forma de alegrar o ambiente, mas de mostrar também que aquela mulher tinha um certo conhecimento cultural, porque o que era permitido às mulheres era aprender a tocar piano e ter conhecimento dos livrinhos que saíam, né, dos folhetins que saíam nos jornais. Então, tocar piano era uma forma de demonstração também a esse conhecimento cultural. Nós vamos ter sempre homens muito bem vestidos, né, as mulheres também, mas os homens sempre demonstrando ali um apreço pela aparência. Nós vamos ter uma preocupação muito grande com a questão social, tanto que os romances dessa época, em momento nenhum, demonstram preocupação, fazem referência a classes pobres, vamos dizer assim. O foco é a burguesia. Então, nós não vamos ter aqui demonstrações, descrições de personagens pobres. Mesmo que eu tenha uma moça que começa o romance pobre, porque ela vai se casar com um homem rico, ou ao contrário, um homem pobre que vai se casar com uma mulher rica, mesmo que isso aconteça, é só no começo. Rapidamente, os personagens são transportados desse mundo de marginalização social, vamos dizer assim, para esse mundo da classe burguesa. Rapidamente, os personagens são inseridos nesse mundo de riquezas, de luxo, de conhecimentos culturais. Então, a prosa e a poesia que vão se desenvolver
né, lado a lado, elas vão funcionar ali como esse manual de instrução da vida burguesa, como elementos que ditam a ordem social, focado sempre no desenvolvimento de uma sociedade elitizada, de uma sociedade perfeita, religiosamente descrita ali dentro dos princípios religiosos cristãos, nesse cristianismo português, e acima de tudo, moralmente perfeitas. Por que eu coloquei acima de tudo moralmente perfeitas? Porque no romantismo o que importa é a aparência. Nós não vamos ter essa preocupação com aqueles sentimentos psicológicos do personagem. Ah, ela é infeliz no casamento. Isso nunca vai aparecer. O que importa é a aparência, bem vestida, sorriso nos lábios, recebendo bem as pessoas. Por isso que nós temos a ideia de perfeição em cima da figura feminina, aquela que consegue esconder os sentimentos. São mulheres puras, idealizadas, perfeitas, angelicais. Os problemas pessoais, os problemas íntimos, vamos dizer assim, de serem infelizes, de não gostarem do marido, isso não importa, isso não vem à tona, isso não é demonstrado. Então anotem aí, o romantismo, ele é baseado em valores morais e preocupado com a aparência. Em momento nenhum se reflete, se analisa o interior e o psicológico dos personagens. Pergunta até aqui? Ok? É importante a gente colocar também em discussão aqui o fato dessa questão do romance, do romantismo. Não confundam a ideia desse romance que surge ali, né, dessas obras que surgem ali, com o fato de que todas precisam ser românticas. Lógico que nós vamos ter, sim, o aspecto amoroso demonstrado ali, mas nem todas as obras são obras que trazem o amor acima de tudo. Nós vamos ter ali romances que trazem sofrimento, que trazem angústias, sempre convergindo para uma questão amorosa, mas nem sempre o romance é só aquela coisa melosa, aquela coisa dramática, como a gente costuma dizer, é um romance romântico. Não, ele é um romance romântico porque ele faz parte do romantismo. E isso tem que ficar bem claro para a gente. É um romance pela estrutura, né? Por ser um livro. A quantidade de páginas faz com que ele seja configurado como romance. E ele é romântico porque é uma obra escrita dentro do romantismo. Essas primeiras manifestações aí que nós vamos ter dos romances, eles vão se focar, basicamente, na descrição do urbano, do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, nós vamos ter 4 categorias de romance, eu só vou citar porque nós vamos estudar uma por uma, bem detalhadamente nas próximas aulas. Nós vamos ter 4 categorias de romances surgidos nessa época: os romances urbanos, os romances regionais, os romances indianistas e os romances históricos. Uma curiosidade para a gente estar destacando aqui é que os primeiros romances eles surgem ali no Rio de Janeiro para descrever esse desenvolvimento urbano. Entretanto, alguns romances começam a aparecer descrevendo como era o interior do país. Como surgem esses romances? Os romances surgem a partir de uma ideia de literatura encomendada. O que é isso? A corte portuguesa estava no Rio de Janeiro. Lógico, eles não iam colocar as coisinhas na malinha e se dirigir ao interior do país para conhecer como era a vida lá no interior de Minas, no interior do Nordeste. Eles nunca iriam fazer isso. Mas eles tinham que conhecer, né, como uma classe burguesa, como uma classe aí que se impunha, eles tinham que ter o conhecimento do território. Então, o que o governo fazia? O governo contratava estudantes ou pesquisadores ou expedições que percorriam o interior do país para que essas pessoas pudessem descrever, pudessem pesquisar como era o interior do país. Tudo isso era anotado em diários de bordo, que depois eram entregues nas mãos de escritores ou pessoas que tinham condições de produzirem obras. Eram assim que surgiram essas primeiras obras descrevendo o interior do país. Quando José de Alencar escreveu o romance Iracema, que é um romance indianista, ele descreveu dentro do que ele conhecia mesmo, porque José de Alencar era do Ceará, então ele pôde descrever o interior do Ceará.
Entretanto, quando o escritor Visconde Taunay escreveu a obra Inocência, e foi a única obra que ele produziu baseado em pesquisas de outras pessoas. Então, ele recebeu do governo esse material, eles recebiam também, eram pagos para isso, e ele se debruçou em cima dessas pesquisas que foram feitas e anotadas ali, e a partir disso, desses escritos, dessas investigações, ele escreveu o romance Inocência. E aí a gente fica naquele questionamento. Será que ele escreveu baseado em tudo que ele leu ou ele pesquisou ainda mais alguma coisa? Porque é difícil quando você produz uma obra, e a obra é imensa, são 170 páginas, baseada apenas naquilo que alguém contou, né, que alguém está descrevendo. Tinha que se ter toda uma confiança de que aquilo que estava descrito, aquilo que estava demonstrado naqueles diários, realmente fossem verdadeiros, né? Mas essas primeiras obras do interior do país surgem dessa forma. Literatura encomendada, também chamada de literatura dos viajantes. São as primeiras obras que descrevem aí o interior do país, descreve o sertão, são obras que vão descrever regiões, costumes, né, famílias, modo de vida, modo de se vestir dessas pessoas que moram nas regiões mais distantes ali dos centros urbanos. Destacar ainda a ideia da mulher como essa personagem idealizada e a presença do herói nacional. Nós vamos ter sempre aqui o personagem masculino, que é uma espécie de herói, aquele que está sempre pronto a conquistar a mulher amada, a lutar por ela. E nós vamos ter também a ideia do herói nacional, que é o índio, demonstrado nos romances indianistas como aquele que é forte, idealizado, né? Aquele que é bravo e que luta para manter sua cultura. Quando a gente fala do personagem masculino sem ser o personagem indígena, estejam atentos para isso aí. Como há uma preocupação em destacar a mulher como um ser idealizado, às vezes os personagens masculinos, ao invés de serem heróis, eles se tornam anti-heróis. Como assim? São tão atrapalhados, causam tantos problemas no decorrer da história, mesmo que no final eles alcancem o amor da mulher amada, mas são personagens que acabam sendo um desastre, vamos dizer assim. São atrapalhados, possuem medo de se lançar ao amor, têm vergonha de chegar na mulher amada. Então, mesmo que no final há a concretização amorosa, às vezes você ri um pouco do personagem por essa falta de heroísmo, por esse anti-heroísmo que ele apresenta no decorrer das histórias. Pessoal, alguma pergunta? Alguém fala comigo aí, porque eu tô com a sensação aqui de que eu tô falando para mim mesma, né? Tá, não, a gente tá aqui. Estão aí, né? Estão Ok. aqui. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Deu para ir acompanhando aí? Cronologicamente, o primeiro romance que surge no Brasil, o primeiro romance escrito no Brasil, publicado no Brasil, né, escrito e publicado, foi o romance O Filho do Pescador, de 1843, de Teixeira Souza. Lembrem aí que o romantismo inicia-se no Brasil em 1836, ou seja, 7 anos depois, Teixeira de Souza escreve e publica o romance O Filho de Pescador. Entretanto, o romance ele não ganha repercussão. Ele é considerado um romance confuso, sentimentaloide, cheio de problemas na escrita, tanto que esse escritor raramente é citado. Eu nem lembro se eu vi em algum momento na apostila de vocês isso aí. Ele nem é citado nos estudos do romantismo como um escritor romântico, perdão. Ele se lança à produção desse livro, mas ele não ganha repercussão. E aí, no ano seguinte, Joaquim Manuel de Macedo publica o romance, né, escreve o romance e publica A Moreninha, que se torna para a gente o primeiro romance brasileiro. Aí vou abrir um parênteses aqui e vou destacar algo que é importante também. Teixeira de Souza, ele não fazia parte da elite. O que acontecia com Joaquim Manuel de Macedo? Joaquim Manuel de Macedo era um médico, né, que gostava de publicar nos jornais da época artigos científicos, que gostava de literatura e também, né, se lançou os escritos, se lançou as produções. E isso fez com que o seu romance A Moreninha ganhasse uma repercussão muito maior do que o romance de Teixeira de Souza. Isso é um fator que a gente precisa destacar. Eu, particularmente, nunca li O Filho do Pescador,
conheço a Moreninha. E se há um romance mais sentimentalóide do que a Moreninha, eu particularmente não conheço. Porque é tão melosa a história, é tão assim, água com açúcar, naquele chove e não molha o tempo todo, que você fica na dúvida se pode existir um livro mais meloso, mais romântico, e aí estou falando não de romantismo como escola literária, mas romântico mesmo no sentido de amor exagerado do que esse. Eu já vou comentar um pouquinho da obra para vocês quando a gente iniciar aí. Portanto, a gente vai estar destacando aqui escritores importantes, Joaquim Manuel de Macedo, que se torna um dos grandes escritores. Ele publicou considerado o nosso primeiro romance, né, A Moreninha. Manuel Antônio de Almeida publicou alguns romances, mas também ficou conhecido nesse período pela produção de contos. José de Alencar é o nosso grande nome dessa época, é o nosso grande escritor, e a gente vai entender mais à frente por que ele é tão importante, que ele se destaca dos demais. Nós temos 4 categorias de romances que surgem nessa época. Ele é o único que escreve dentro das 4 categorias. E nós vamos ter Martins Pena, que introduz para a gente o teatro. Até então, nós não tínhamos a produção do teatro aqui no Brasil, a não ser aquelas pequenas peças, né, que eram encenadas lá na época do Barroco como uma forma de catequização, né, de fazer com que os índios entendessem de maneira mais didática, lá no quinhentismo e também no Barroco, como uma forma de mostrar de forma mais didática essa imposição ali das questões religiosas. Mas aqui no romantismo surgem mesmo as primeiras peças teatrais voltadas para os costumes burgueses, mesmo que fossem para a crítica, porque elas começam surgindo com o objetivo de criticar, e depois desenvolvem as chamadas tragédias, tragicomédias. Então, esse é o contexto, pessoal, de surgimento do que nós vamos considerar como o romance romântico. Lembrando aí, estejam sempre atentos ao fato de tudo que vai ser produzido vai ser com o objetivo de agradar a burguesia. Era algo feito para a burguesia. E aí, para a gente começar, nós temos essa imagem que aparece lá na página 25. Essa imagem ela vai ilustrar o romance A Moreninha, cujo trecho aparece, né, foi destacado, estão nas páginas 25 e 26. E eu vou contar rapidinho para vocês a história do romance A Moreninha aqui, para a gente poder entender e entrar nesse universo de Manuel de Macedo. A Moreninha, ela se passa no Rio de Janeiro, até porque o romantismo está ambientado nisso aí, né, na cidade do Rio de Janeiro. Conta a história de 4 estudantes, Felipe, Fabrício, Augusto e Leopoldo. Os 4 amigos, né, estudam medicina, observem que já há uma referência a esse valor social aí, são 4 estudantes de medicina, e todos eles resolvem fazer um pacto, um acordo, que eles conseguem ficar por um período de 1 mês sem namorar nenhuma moça, sem enamorar-se de nenhuma das mulheres. Augusto é o mais apaixonante deles, não vou nem dizer apaixonado, apaixonante. Faz com que todas as mulheres fiquem atrás dele, é sentimental, escreve poesia, manda versinhos de amor, tá sempre com uma namoradinha nova, né? E não eram namoradinhos, os namoros da época eram apenas de passar na janela, olhar, dar um tchauzinho, mandar um bilhetinho, eram assim que funcionavam os namoros, né? E Augusto é o mais irreverente de todos eles. E a história começa quando o Felipe convida os amigos para passarem o feriado na casa da família dele, na ilha de Paquetá, onde ele mora com a avó. Os pais de Felipe são falecidos, ele e a irmã, Carolina, moram nessa ilha de Paquetá. Então, ele convida os amigos para passarem o final de semana. E aí, Augusto não quer ir, porque diz que vai ser um sarau, uma festa chata, com um monte de gente velha. E a ideia dos saraus da época era de demonstrar essa posição social, era exatamente abrir a casa para a alta sociedade, para mostrar que se tinha conhecimento, que se tinha um entrosamento social, político e econômico com essas pessoas.
Então, os homens juntavam-se para falar de economia, para fazer transações comerciais, as mulheres para falar da casa e da moda, né? Para comentar dos vestidos novos que estavam usando, para comentar dos costumes que chegavam às ruas, né? Principalmente a Rua do Ouvidor, que era a rua muito comentada, as joias, os perfumes que chegavam de Paris. Então, havia toda essa necessidade de trocar informações. E, ao mesmo tempo, abria-se a casa para mostrar o poderio da própria residência, né? As condições financeiras, a quantidade de escravos que tinham, a comida que se servia, os móveis, a mobília, tudo aquilo que pudesse representar o seu poder aquisitivo. Então, eles vão para esse feriado, na casa da avó de Felipe. Augusto não quer ir de forma alguma, no final concorda, mas diz que promete que não vai se engraçar com nenhuma das moças. E aí os amigos falam que vai ser impossível isso acontecer, porque as primas de Felipe são muito bonitas e que Augusto não vai resistir. E aí eles fazem a aposta, que a história toda roda em cima dessa história da aposta. Augusto diz que ele vai passar o feriado e o mês seguinte sem se apaixonar por mulher nenhuma. Se ele perder a aposta, ele tem que escrever um romance contando a história de sua derrota. E lógico, eles vão para essa festa, passam o final de semana e Augusto acaba apaixonando-se por uma das moças, que é a Carolina, irmã de Felipe, conhecida como a Moreninha. Há toda uma demonstração ali durante a obra de Augusto, né, nessa festa, aos pés de Carolina. Ela vê que Augusto gosta dela e ela sabe da aposta, porque o irmão havia contado. Então ela fica perturbando Augusto, ela oferece para dançar com ele, ela escreve versinhos, sempre debochando também dessa fraqueza de Augusto. No final, quando acaba o feriado, eles voltam para a cidade. Augusto está totalmente, né, rendido ao amor de Carolina, não quer confessar para os amigos, começa a ficar, e agora a gente entra no romance sentimentaloide, no melodramático, né? Augusto começa a ficar doente de amor, não consegue estudar, não consegue comer, começa a ficar doente, prostrado na cama, o pai vai até lá para saber o que está acontecendo, e aí ele confessa, depois de semanas doente, que estava apaixonado. Aí o que o pai faz? Vai até a ilha onde está a Carolina, para saber se a Carolina também é apaixonada por Augusto, e descobre que Carolina também está doente de amores, também está sofrendo por Augusto. Resumindo, acertam o casamento, os dois ficam juntos no final. Há uma história ali no desenrolar do romance em que a gente fica sabendo que os dois já haviam se encontrado quando crianças, quando tinham Carolina 7 anos e Augusto 9 anos. Quando crianças, brincando na praia, as famílias se encontraram, eles juraram amor eterno e que se encontrariam quando fossem adultos. Resumindo a história, eles ficam juntos e Augusto apresenta para os amigos o romance que ele escreveu, que é exatamente A Moreninha, que é o romance que nós lemos. E aí a gente fica sabendo que nós lemos a história que Augusto escreveu para dar de presente aos amigos. Então, assim, bem sentimentaloide, bem água com açúcar, bem blá, 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 amoroso, né? Morre, sofre, né? Parece que está morrendo de amor, desculpa, parece que está morrendo de amor, sofre, fica doente, apenas com o objetivo de conquistar o coração de Carolina. Deu para entender aí, pessoal? Deu para acompanhar? Essa é a história de A Moreninha. Antes da gente estar dando continuidade, já vão pensando aí que eu vou propor uma atividade para a próxima semana, para as próximas semanas, daqui uns 15 dias, e eu vou precisar da participação de uns 3 alunos para estarem contribuindo com esse momento aqui na aula. Então, vocês já vão pensando aí que eu apresento para vocês no finalzinho. O texto que nós temos aqui, na página 25 e 26, eu não vou ler, é um texto marcado exatamente para a descrição do que é o sarau. E antes disso, nós temos essa cena que aparece na página 24. Nem vou discutir muito, porque vocês já responderam as questões, né? Já li, já analisei as respostas de vocês. Aqui nós temos a gravura inglesa, retrata um sarau no Rio de Janeiro. O evento era voltado para as classes altas, no qual aconteciam apresentações musicais, leituras de poemas, encenações e conversações variadas. Vale destacar que nós temos aqui um retrato de uma sala burguesa,
Observem que nós temos bem destacados aí essas posições de poderio social e econômico. Nós temos aqui uma moça que toca, né, para que os demais possam apreciar o seu conhecimento cultural. Observem aqui essa posição, a posição desse homem aqui, como se ele estivesse aí apreciando, talvez fosse o pai, um irmão, ou alguém que estava apaixonado por essa mocinha e que estava ali admirando os dotes dela. Nós temos aqui as mulheres conversando e observem a preocupação em ostentar, né, as roupas, os vestidos, os adereços. Esse casalzinho aqui no canto, que estão ali provavelmente num namoricozinho, né, uma conversa mais íntima, mais pessoal. As demonstrações de fé, de religiosidade pelas cruzes, né, expostas na parede. E nós temos também a referência aqui a esse poder que era demonstrado, né, econômico, esse poder que rendia entre as sociedades e as organizações familiares pela presença da escravidão, né? Nós temos aqui um negro que serve as pessoas que estão na sala. Eu não sei se alguém tinha notado, mas nós temos aqui um menininho negro também, um escravo. Não sei se alguém tinha notado essa imagem que aparece aqui. Vocês tinham percebido, pessoal? É uma criança negra aos pés de uma senhora, que é aquela ideia que nós tínhamos dos moleques de recado. Os moleques que serviam as damas da sociedade. Depois que eu fui analisar a imagem mais de perto, que eu percebi. Nós temos duas presenças aqui de personagens ligados à escravidão. Esse que serve e esse menininho aqui. Na verdade, a imagem está bem embaçada, mas no livro está assim também. É uma criança. E observem que ele está aos pés dessa mulher, como se ele fosse um escravo pertencente a ela. O menino de recado, o garoto que ia buscar alguma coisa para que ela pudesse comer, o garoto que faria algum trabalho mais leve, mas que era um garoto, né, um escravo, um garoto de recados, um garoto de trabalho, de serviços dessa mulher aqui. Ok? Alguém observou mais alguma coisa que gostaria de destacar nessa cena? Mais alguma referência, alguma coisa importante que acham que merece destaque aí? Então, nós temos tipicamente, basicamente, né, e típico, uma cena aqui do que é um ambiente burguês da época. A partir disso, nós temos a descrição, né, o trecho do romance, A Moreninha. Podem anotar aí que é um romance urbano. E nós temos na descrição desses textos que se encontram nas páginas 25 e 26, do encontro, do momento ali do sarau. Há uma preocupação em demonstrar os diversos tipos que aparecem para aquele sarau. No primeiro parágrafo nós temos, né, o diplomata, o velho, a moça, alguém da Guarda Nacional, homens de negócios, homens que faziam parte do poder social e econômico da época. Então, há toda uma descrição. Nós temos a preocupação ali em demonstrar também aquelas pessoas que possuíam costumes diferentes, quando ele cita o dandy, né, ataviado dandy. Dandy é uma espécie aí de pessoa que se destaca, é um homem que ele burla, né, os valores sociais, ele despreza as convenções sociais e busca chocar a sociedade da época com seu modo de se vestir, o seu comportamento exagerado. Hoje, a gente definiria esse dandy como o quê? Vocês pararam para pensar nisso aí? Hoje a gente definiria essa figura, essa imagem do dandy como o quê? É alguém que burla os costumes, que burla a ordem moral, que se torna conhecido por ser mais espalhafatoso, por querer chamar atenção, por se vestir de maneira exagerada. É uma preocupação muito grande com o requinte, com os detalhes, uma linguagem própria. Alguém conseguiu pensar em alguma coisa? Falam comigo aí, pessoal. Alguém conseguiu pensar em alguma coisa? Mas vamos pensar o marginal de que forma? Para a época, ele representaria, e aí a Risa colocou aqui a ideia do marginal, da contracultura, para a época ele representaria uma imagem de alguém homossexual. Alguém que burla os costumes da época, alguém que está preocupado com essa aparência exagerada, com esse costume que não faz parte dos valores
que mesmo sendo alguém da alta sociedade, se destaca por costumes estranhos, por costumes não aceitos naquela sociedade moralista. Então, ele representaria o que nós conhecemos hoje como uma figura homossexual, que é considerada marginalizada. A gente sabe que ainda há esse preconceito hoje em dia, latente, em cima de uma figura homossexual, acima de alguém que se assume homossexual, mas na época você nem fazia referência a esse nome, não se tinha nem a possibilidade de pensar nisso. Então ele representa pra gente esse dandy aí, esse homem estranho e extravagante. Deu para entender, pessoal? Nossa, quando fala todo mundo ao mesmo tempo, assim, eu fico até perdida, sabe? Vamos lá, então. Quem poderia responder pra gente a primeira questão aí? Só abrir o microfone. No início do texto, o narrador descreve uma série de tipos humanos que podiam ser encontrados em atividades sociais como o sarau. Vamos lá, Fernandinha? Então, pode falar? Pode. Escolha 3 Eu desses tipos e coloquei indique o que fazem. o diplomata, que ajuda os mais intricados negócios. O velho, que lembra dos... Ai, não sei falar essa palavra não, acho que é minuetes, alguma coisa assim. E goza das coisas da época. E as moças que cantavam, que se colocavam em primeiro plano. Ok, então você destacou lá no primeiro o velho, que lembrava dos minuetes, né, que conheciam todas as canções da época. O diplomata, que estava sempre ali para expor seus negócios, para mostrar sua posição social. E as mocinhas, que apareciam para encantar, né, com suas belezas, as festas, o salão e seduzir os homens. Letra B, Fernanda. Com que intenção o narrador apresenta esses tipos já no início da cena? É uma pergunta interessante. Eu acho que eu coloquei que é para mostrar a diversidade e a forma que eles estavam colocados em cada função na época. Isso aí. Havia toda uma necessidade de mostrar um painel dessa sociedade que se organizava, né, que estava presente ali. Então, o foco era demonstrar exatamente as pessoas que compunham essa sociedade que ali se reunia. Certinho, Fernanda? Muito obrigada, tá? Então, observem que a cena ela já tem início expondo o comportamento social. Essas pessoas são aquelas que nos interessam. Como eu disse para vocês, os romances românticos estavam focados na elite. Segunda pergunta. Vamos lá, Yasmin? Vou chamando o pessoal que me enviou a atividade porque eu sei que fez, tá? Yasmin, pode ser? Questão 2? Pode. Vamos lá. Considere o trecho. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. Qual é o significado de pensar pelos pés no contexto da narrativa? Pensar pelos pés. Eu coloquei que pois as pessoas lá só queriam dançar e se divertir, não era ficar pensando muito, mas Certinho. fazer. Havia uma preocupação de deixar que os pés falassem, ou seja, mostrar que conheciam a dança, que sabiam os passos, que sabiam como se comportar. Certinho. Há outra passagem anterior que sugere que os convidados do sarau falam pelos olhos. Ele está perguntando, sim, isso acontece. Qual é? Pode falar, Yasmin. É para eu falar? Isso, meu bem. Ah, tá. Responde. Eu coloquei sim. Foi onde o Dandy fala com a senhora, mas realmente olha e se interessa pela sinhá. Eu coloquei Isso aí. Ao mesmo tempo que eles conversavam, eles estão observando outros detalhes, né? E vale destacar, pessoal, pode ficar aí, Yasmin, não sai não. Vale destacar que o foco do sarau é exatamente esse. Não é essencial pensar com a cabeça, ou seja, ter conhecimento de estudos, ter conhecimento de toda a cultura do país. Mas naquele momento, o que você precisava? Saber dançar e observar o que estava acontecendo ao seu redor. Se você não tinha conhecimento de moda, que você estivesse no sarau para saber como se vestir. Se você não conhecia todos os ritmos, que você fosse a um sarau para saber quais eram os ritmos necessários para você fazer parte desse meio burguês.
Então, o objetivo do sarau era exatamente aprender a dançar, observem a preocupação com o exterior, né, com a aparência, e observar tudo o que acontecia ao redor. Desde ter conhecimento de como se comportavam as mulheres, os homens, até para saber, né, de forma curiosa, ou até mesmo por meio de fofoca, né, como viviam as famílias burguesas da época, os casamentos felizes, arranjados, né, ou casamentos infelizes que viviam de aparência. Letra C, Yasmin. A ideia de que não é necessário ter cabeça ou boca em um sarau indica comportamentos sociais que não são importantes nesse evento. Quais são eles? A gente acabou de comentar, né? Mas pode falar a sua resposta. Eu coloquei que é ser mal, ficar preso a comportamentos e padrões da época. É interessante destacar aqui, quando você colocou ficar preso aos comportamentos da época, que há uma preocupação muito grande com a futilidade. As pessoas nem estão ali para se divertir. Vocês perceberam isso, pessoal? Não é uma preocupação em ir ao sarau para se divertir, mas em saber, vamos imaginar aqui que fossem vocês no sarau, em saber como é o penteado da Yasmin, como é o vestido da Yasmin, como a Fernanda se veste, como a Alice sabe dançar, como o fulaninho, qual o cheiro do perfume de fulaninho, qual a conversa de fulana. Então, há uma preocupação muito mais aqui com o comportamento do que com o apreço, né, a diversão, do que com a sensibilidade. Eles deixam de lado a preocupação com a satisfação pessoal para se comportar de maneira que a aparência seja o mais importante e para se prender a comportamentos que deveriam ditar o seu estilo de vida. Certo, segundo ano? Até aqui? Obrigada, Yasmin. Tá bom, eu vou corrigir. Não tá errado, não. Tá certo. Eu só completei o que você colocou, tá certinho sua resposta. Há uma preocupação com esses comportamentos aí que demonstram mais futilidade do que satisfação pessoal, tá certinho. Tá bom? Tá bom. Questão 3. Bernardo tá aí? Bernardo. Agora é hora da gente descobrir quem realmente tá acordado, hein? Oi, eu tô aqui, perdão. Ah, tava dormindo? Não, eu tava aqui. Minha mãe tá falando comigo aqui. Vamos à questão 3, Bernardo. Questão 3. Pra eu ler, só responder? Vou lendo e você vai Mãe, responder. sai daqui, por favor. Releia o trecho. Tô gravando, hein, Bernardo? Releia o trecho. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graça, encantos e donaires, certo que sobrepuja a travessa moreninha, princesa daquela festa. Observem que nesse pedaço aqui, nesse trechinho, há uma descrição de que todas as moças querem fazer de tudo para serem vistas como a moreninha, que é considerado a rainha, né, a princesa da festa. Nesse parágrafo, o narrador. O que você marcou, Bernardo? Eu marquei a letra B, acentua as qualidades intelectuais da personagem que dá título ao romance. Não é. Alguém marcou alguma diferente aí? Alguém marcou outra alternativa? Pode falar, Nalanda. Isabel tá certa. Nalanda, pode abrir aí o microfone e falar. Coloquei a letra E. Isso, letra E. Bernardo, acerta aí. Vamos lá, Nalanda. Por que a letra E? Deixar, obrigado. Obrigada, Bernardo. Letra A. Nalanda, acompanha aí comigo. Na letra E, diz que afirma que, apesar de bonitas e interesseiras, nenhuma moça superava a moreninha em delicadeza e beleza. Por que você marcou isso aí, Nalanda? Porque no início ele fala que eram elegantes e agradáveis, mas que não superavam os encantos da princesa da festa. E aí vale destacar aqui, que ele já coloca isso aqui em cima, que é uma preocupação com o encanto, né, com a elegância. Vale destacar que não havia, dentro do romantismo,
essa possibilidade de mostrar que a mulher era inteligente, tá bom, pessoal? Estejam sempre atentos a isso. Qualidades intelectuais femininas não eram destacadas. A mulher era conhecida por ser bonita, elegante, tá? Conseguia dominar o ambiente por suas características físicas. Não havia em nenhum momento essa possibilidade de mostrar que ela era inteligente e pudesse destacar com relação à figura masculina. A letra A, obrigada, Nalanda, certinho. A letra A, nós temos assim, ó, chama a atenção para o fato de ser moreninha uma moça como qualquer outra. Tá errado porque diz que a sua presença sobrepuja, ou seja, domina, se destaca com relação às demais. Na letra B, nós já eliminamos porque diz das qualidades intelectuais. E nós não temos essa preocupação aí. A moreninha, ela é bela, se vocês observarem lá na descrição do texto que se encontra na página 26, ela tá com um vestido simples, mas que chama atenção. Ela está com os cabelos repartidos em 2 tranças, enquanto todas as amigas dela passaram a tarde no salão, né, com os cabeleireiros da época. Então, ela tem essa necessidade de mostrar que ela é bonita pela simplicidade. Na letra C, nós temos ali que demonstra o lado vaidoso da moreninha. Isso não acontece, tanto que ela está bem simples, né? Ela é bonita de qualquer forma. Na letra D, temos a preocupação em mostrar que ela tem ascendência nobre, por isso é tratada como princesa. Não era essa a justificativa. Mesmo que ela fazia parte da burguesia ali da época, o foco é na beleza, é na aparência. Então, a resposta correta é a letra E. Questão 4. Essa passagem do romance apresenta um tipo de reunião comum nas altas rodas cariocas de meados do século XIX. Que elementos do texto permitem definir o grupo de pessoas presentes no sarau como pertencentes a uma classe social abastada? Pode responder, Alice? Alice? Tá sem microfone? Isabel, você pode responder? Isabel? Pode abrir o microfone, por favor? Eu coloquei pela forma que ele descreve as vestimentas das moças, fala que elas usam ricas e preciosas joias. Certinho. A descrição das roupas, dos adereços que você colocou aí, que são as joias, que demonstram para a gente um indicador, né, de um nível social elevado. Certíssimo. A descrição dos adereços, né, principalmente das joias, das roupas e dos penteados. Só acrescenta aí os penteados, tá bom, Isabel? Certinho. Questão 5. Alguns críticos afirmam que faltam aos romances iniciais do romantismo brasileiro uma construção mais problemática dos personagens. Isto é, falta-lhes uma psicologia mais profunda. A gente até comentou sobre isso já. Em sua opinião, o narrador criado por Macedo para contar essa história apresenta traços psicológicos importantes dos personagens, sim ou não, e por quê? Quem poderia responder? Matheus, Eric, Michele, Leonardo, fizeram a atividade aí. Paulo, podem estar respondendo? Quem poderia responder para a gente? Pode ir então, Yasmin. Yasmin? Carla, eu coloquei que sim. Sim, pois a personagem não está preocupada com o padrão de vestuário e comportamento da época. Ela se destaca por isso. Então, é uma característica, né, da personalidade dela. Pronto. Ó, volta aqui. Começa a sua resposta e observa como que você contradisse uma coisa e outra. Vai lá. Fala um pouquinho mais alta. Mais alto, desculpa. Você colocou sim, Tá bom. por quê? Sim. Sim. Porque a personagem, ela não tá preocupada com o modelo. Tanto que ela, tipo, se diferencia das outras personagens e mulheres da época. E se destaca por isso. Foi isso que eu coloquei.
Então, ela não está preocupada com o psicológico. Psicológico, se ela dissesse assim, Yasmin, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que me destacar, senão eu não serei reconhecida. A sua mente vai colocando isso na cabeça dela e ela tem que se destacar. Então, ela não tem preocupação de traços psicológicos. Você entendeu aqui Tá. a contradição? Ah, tá. É porque eu entendi errado. Eu entendi errado a pergunta. Mas Porque entendi. ela apresenta traços psicológicos importantes? Não. Tanto que ela é simples, ela não está preocupada com o que as pessoas vão dizer. Ela não está preocupada com a aparência. Então, ela não tem esse traço psicológico. Quando você se foca na aparência e essa aparência ela vai para dentro da sua essência, eu tenho que ser bonita, senão as pessoas vão falar mal de mim, porque senão eu vou ficar deprimido, senão eu não serei bem visto, senão o meu ego vai ficar atingido. Isso aí é uma preocupação com o psicológico. Não acontece com a moreninha. Ela é segura de si. Ela não tá nem aí porque as pessoas pensam. Ela é feliz da forma como ela está. Entendeu? Certo? Eu não tinha entendido o conceito de traços psicológicos, mas Dessa forma aí, ela não se preocupa com essa superficialidade ali. E a 6, para a gente encerrar, o romance A Moreninha é considerado... Mas você entendeu agora, Fernanda, por que não? Fernanda colocou... Eu tinha colocado que ela. Porque como foi citado que ela era alegre, aí eu pensei que esse era um marco dela, entendeu? Mas ela é alegre por quê? Porque ela é livre dessas convenções sociais. Entendeu? Nada disso atinge o psicológico dela. Ela não faz porque as pessoas acham que ela é obrigada a fazer. Você conseguiu entender agora? Ela faz, ela se veste dessa forma, tanto que ela coloca um vestido bem simples, porque ela é feliz daquela forma. Ela não se preocupa se aquilo vai atingir. Se alguém disser que tá feio, ela não tá nem aí. O psicológico dela é muito bem resolvido. Então, ela não tem essas preocupações aí com o psicológico. E a última, o romance A Moreninha, é considerado um típico romance urbano. Para você, que imagem da sociedade brasileira está embutida no trecho lido? A imagem de uma sociedade burguesa, preocupada com a aparência, o moralismo e a sua posição social. Então, nós temos ali a descrição de uma imagem de uma sociedade burguesa, pautada na aparência, no moralismo e nas convenções sociais. Fernanda, deixa eu voltar aqui que sumiu do chat. Colocou a desigualdade social e os valores. Ok. Há uma preocupação em demonstrar, né, que eles possuem essa questão do patriarcal, como a Yasmin colocou aí, que os destacam socialmente, focar na sua condição social, nos valores, na aparência, né, e mostrar que eles estão no domínio, que eles possuem o poder social. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Vou encerrar a aula, então. Não saiam da sala que eu preciso conversar com vocês, tá? Um momentinho.